Eu quero também fazer um comentário muito rápido aqui, uma situação que foi abordada pelo nosso colega Ferreira Aragão, que diz respeito ao conflito que está ocorrendo com as pessoas que comercializam aqui em Fortaleza, nessa região ali próximo do Dragão do Mar, que está tendo um problema muito sério, um problema social. Eu quero fazer duas abordagens. A primeira é repudiar a agressão que ocorreu contra pessoas da imprensa que estavam cobrindo os acontecimentos. Notadamente foram jornalistas do jornal O Povo que foram agredidos, e isso nós não podemos aceitar, não podemos concordar de forma nenhuma. As pessoas têm o direito de fazer suas mobilizações, sua manifestação, mas os trabalhadores, principalmente a imprensa, tem também seu direito a fazer a cobertura dessas matérias, desses acontecimentos. Então, nosso repúdio às agressões. E um apelo por uma solução negociada, uma solução pactuada. Eu, quando fui prefeito, tive uma experiência de deslocar 3 feiras importantes lá de Juazeiro que estavam em lugares errados, e nos 3 casos não houve nenhum conflito, mas houve muita negociação, e para cada problema a gente apresentava uma solução, que era negociada, que era pactuada, com o objetivo de assegurar a essas pessoas o seu direito ao trabalho. E assim foi feito. Eu acho que esse é o caminho que deve ser adotado aqui. Acredito que o prefeito de Fortaleza é um homem sensível e sabe ouvir, sabe pactuar a solução dos problemas, e a ideia do Ferreira Aragão me pareceu ser um bom caminho para encontrar um denominador comum capaz de superar esse trauma, essa dificuldade, esse conflito social. A questão do Aedes é um problema que incomoda muito, motivo de matérias jornalísticas as mais variadas, e já foi abordado hoje exaustivamente aqui nessa Casa Legislativa. E eu quero fazer uma rápida reflexão também sobre esse assunto, de 2 maneiras. A primeira, a gente tem que ter um trabalho de prevenção do problema quando ele não é epidemia. E isso, geralmente, as epidemias ocorrem quando não há um trabalho de prevenção adequado e a infecção, o inseto se multiplica bastante e começa a transmitir a doença de forma muito rápida. Ele é capaz de, numa noite, contaminar, a fêmea contaminar um só inseto, dizem os especialistas, até 200 pessoas. Então, a gente dorme numa situação de endemia, onde existem poucos casos, e quando acorda, aí no dia seguinte você está numa situação de epidemia. É a maneira que dizem para poder alertar o grau de rapidez com que a doença se espalha. E esse mosquito, que hoje transmite 3 doenças importantes, a dengue, o zika vírus e a doença chikungunya, ele é um inseto que ele pode ter sua multiplicação bastante reduzida nas cidades que são rigorosamente limpas, nas cidades onde existe o saneamento, não existe água correndo pelas calçadas, se acumulando nas pontas de rua, e aonde as pessoas também têm a sua consciência de controlar os seus reservatórios, fiscalizar, fazer sua própria vigilância. E auxiliado a esse trabalho, você deve ter as visitas dos agentes sanitários, que foi colocado aqui muito bem pelo deputado Carlos Felipe. Aonde existe insuficiência de pessoal trabalhando, aonde falta o inseticida que é usado no tratamento focal, e aonde não tem saneamento, aonde o lixo se acumula nas ruas, aonde as pessoas descuidam dos seus reservatórios dentro de casa, o inseto se multiplica e fatalmente, durante os períodos invernosos, a gente vai ter as epidemias. E é o que está ocorrendo agora. E o que é mais grave dessa situação é que ela pode, inclusive, ser a porta de entrada para uma doença muito mais perigosa, que é a febre amarela, que, segundo dados da Fiocruz, parece que está ocorrendo casos devido à resistência do vírus da febre amarela ao tratamento que se fez e a profilaxia que se fez, inclusive, com a vacina. Houve uma mutação do vírus e, provavelmente, por isso estão ocorrendo novos casos, o que é uma situação realmente muito grave e muito preocupante. O que fazer quando o problema já está ocorrendo na cidade e já existe uma cadeia de transmissão de vírus? Já existe o vírus ocorrendo, então o que fazer? As medidas do controle dos focos, elas devem permanecer.
As visitas domiciliares, elas devem ocorrer. A população reclama da passagem do carro fumacê porque vê e acha e pensa que aquilo ali por si só vai matar todos os insetos que tem na rua e vai impedir que a proliferação continue. Lógico, é um instrumento importante, mas ele só não resolve. O combate tem que ser domicílio a domicílio, inclusive com a bomba costal, aonde o agente sanitário ele vai aos lugares aonde a fumaça do carro fumacê não chega. O carro fumacê ele não é eficiente nos dias que estão chovendo. Então, há uma interrupção das ações de combate que vão impedir, que vão cortar a cadeia de transmissão da doença, e isso só ocorre se houver um trabalho efetivamente feito domicílio a domicílio. Aí nós precisamos de mais homens, precisamos de mais pessoas, de mais equipamento, precisamos de novas tecnologias, enfim, usar todos os recursos possíveis para poder se controlar a transmissão da doença, eliminando o inseto. Precisa de recursos. E esse, na verdade, termina sendo o grande empecilho. Eu tive numa audiência pública, final de semana, no sábado, lá na Barbalha, onde se discutia a crise financeira dos hospitais da região, e o deputado Carlos Felipe já abordou esse assunto, não vou voltar a ele, mas lá o deputado Sabino me colocou uma situação que reflete exatamente essa questão da falta de recursos. O governo Temer contingenciou das emendas de bancada do Ceará mais de 50%, quase 50%. Os deputados colocaram para a saúde do estado do Ceará 112 milhões e o governo só vai liberar 59. Então, essa ação do governo, ela é a demonstração de que realmente o governo Temer, ele não tem a menor preocupação com a saúde pública. E ao editar uma medida provisória não, ao aprovar como um trator uma emenda à Constituição que restringe os investimentos nas áreas públicas, principalmente na saúde, limita esses investimentos, deixa muito claro que não vai dar prioridade à saúde pública como um todo. E os problemas que hoje existem, eles tendem a se agravar no próximo ano. Vão piorar e muito. A situação dos hospitais, que foi parcialmente resolvida por ações, iniciativas de parlamentares, elas no próximo ano, elas não poderão ser solucionadas se não for repetida as mesmas ações individuais, porque o governo não vai dar resposta concreta ao que se reivindica, que é a elevação do teto financeiro. E isso é no geral. E a crise da saúde, ela vai piorando. O senhor Moraizinho, nosso repórter aqui, agora há pouco, me passou e disse o seguinte, Moraizinho, lá está ele ali. Ele disse, o Centro de Tratamento da Diabetes, está aqui, está com problema. Por que está com problema, deputado Renato Rosendo? Porque 4 médicos se aposentaram com medo da destruição da Previdência e das mudanças que vêm. Então, são 4 médicos a menos e outros não foram contratados. E porque ele disse que está faltando a medicação necessária que antes vinha e agora está faltando. Então, o governo realmente não tem preocupação com a saúde pública e essas situações pontuais, elas tendem a se agravar. As epidemias vão recrudescer. É o caso aí da febre amarela que já espalhou por 4 estados onde normalmente não ocorria. Da dengue, que é uma situação nacional. E, deputado Carlos Felipe colocou aqui a questão que existe uma estatística que diz que os focos da dengue, da Aedes, são domiciliares e peridomiciliares. Essa informação, ela não é verdadeira, porque eu nunca vi os pesquisadores indo atrás dos focos fora dos domicílios e do peridomicílio, até mesmo porque não tem gente para fazer esse trabalho de pesquisa. E essa situação, ela não vai se resolver se não houver um investimento massivo de recursos na questão da saúde pública. E o governo não tem dinheiro? Diz que não tem. Mas aí o governo vai fazer um refis. Vai negociar agora o apoio à destruição da legislação trabalhista e à Previdência Social com as bancadas de empresários, que elas constituem 42%, pelo menos 42%, segundo o DIAP, da Câmara dos Deputados, e vai negociar.
um refis, perdão da dívida dos empresários, de políticos, do relator da medida que está lá do refis, que segundo informações da imprensa, ele é o campeão da dívida, que é o deputado Nilton Cardoso Júnior, que é o relator da medida. Ele deve 53 milhões, tem dívida de 53 milhões de dívida ativa. Outro deputado que fez 22 emendas para favorecer empresas que financiaram a campanha dele, deve lá seus 32 milhões. Quer dizer, dinheiro para negociar com as bancadas de empresários que vão votar contra o povo, para votarem contra o povo na reforma trabalhista e na reforma e na destruição da Previdência, tem, mas não tem para a saúde. Os deputados que estão envolvidos, de 50 membros da comissão, que está analisando a medida do refis, 22 estão na dívida ativa. São 212 milhões que eles devem. Quer dizer, legislando em causa própria, transformando o Senado e a Câmara dos Deputados num balcão de negócio, para poder, enfim, favorecer aqueles que serão beneficiados com a redução do valor pago pelo trabalho e com o aumento das horas que você precisa trabalhar. Hoje se diz e se fala muito que as medidas que se vai fazer com o que eles chamam de modernização da legislação trabalhista são medidas para facilitar a geração de emprego. E isso não é verdade. O que se vai fazer ali é reduzir o custo do operário, reduzir o valor do seu trabalho e impedir que você tenha seus direitos assegurados pela CLT. São muitos pontos da legislação trabalhista que protege o trabalhador e que serão modificados. E entre eles tem dois que são terríveis, entre os outros tantos. Mas aquele que diz que o que for negociado, ele vale mais do que o que está escrito na lei, ele é muito ruim, porque vai quebrar a possibilidade do trabalhador reclamar o seu direito quando for injustiçado pelo empresário inescrupuloso e explorador. Porque tem empresário que é responsável, que conhece e respeita os direitos do cidadão, que tem uma postura humanitária de reconhecimento e valorização do trabalhador, mas tem outros que vão sugar até a última gota do suor e do sangue dos trabalhadores. E isso, uma maldade, abre espaço para outra. A outra maldade que vem é a remuneração pelo trabalho intermitente. Nessa ideia, ele quer lhe pagar e lhe chamar somente quando você precisa produzir. Ou seja, você não vai mais ser contratado para trabalhar um mês, você vai ser contratado para trabalhar alguns dias. Se você recebia um salário e trabalha metade dos dias, obviamente você vai receber metade do salário. Isso também é muito ruim e vai trazer enormes prejuízos aos trabalhadores, vai piorar a crise, porque vai diminuir o poder aquisitivo da população. Vai diminuir o poder aquisitivo da população. E as pessoas vão comprar menos, vai se produzir menos, e gera uma cadeia que vai no sentido contrário. Em vez de estimular a produção e a aquisição de novos produtos, vai no sentido contrário. Uma maldade abre espaço para outra, e em seguida vem um outro deputado que vai propor uma legislação específica para os trabalhadores da zona rural. Aí esse aí, no auge da maldade, ele começa a dizer no seu primeiro artigo que aqueles trabalhadores, eles não serão mais sujeitos à CLT, não serão mais subordinados, protegidos pela consolidação das leis trabalhistas. Aqueles trabalhadores, de agora em diante, eles serão subordinados àquela nova lei, que tem 169 artigos. E entre esses artigos, ele vai dizer que o trabalhador pode ser remunerado por moradias. A moradia que ele tem dentro daquele ambiente de trabalho, em zona rural, ela vai abater dentro do salário dele. Que se ele se vale de algum outro serviço que tem no local do trabalho, aquilo ali também vai abater na remuneração dele. De tal forma que o pagamento em salário, ele deixa de ser uma norma naqueles lugares. E fala, e eu fiquei impressionado e assustado com a perversidade da coisa, fala em ambientes coletivos de moradia,
onde ele diz que lá deve ter um banheiro para cada 20 trabalhadores. Um banheiro para cada 20 trabalhadores. Ele vai colocando situações que são realmente drásticas, que são situações de semi-escravidão. É como se ele estivesse lá regulamentando o trabalho escravo. Vai descontar o transporte no salário, desconta a alimentação, diminui o intervalo de repouso para a refeição. E eu fiquei realmente muito preocupado com isso, e nós não devemos aceitar em hipótese alguma que esse absurdo se transforme em lei, e por isso quero me somar às mobilizações que vão ocorrer na próxima semana em Brasília, para procurar sensibilizar os parlamentares, e fica aqui um apelo meu a toda a bancada cearense, que vote contra essas medidas draconianas que causam prejuízo ao trabalhador. Se a Previdência fosse deficitária, o governo não estava perdoando 56 milhões de dívida como está fazendo agora em troca de votos. Era isso, senhor presidente.